Fala galera do Odonto, o papo hoje será sobre restaurações estética posterior classe 1 e 2 em resina composta. O vídeo está um pouco longo, mas vale a pena, porque eu vou abordar quase todos os tipos, vários protocolos de restaurações de resina em dentes posteriores. Nas classes 1 e 2, vamos abordar vários tipos, vários protocolos de sistemas adesivos, tá? De protocolos de sistemas adesivos com condicionamento ácido total, com condicionamento ácido seletivo e sem condicionamento ácido. Vamos também utilizar resina convencional, em alguns casos, resina bulk flow mais convencional, em outros casos, e resina bulk em outros casos. No caso de classe 2, vamos utilizar também diversos protocolos de adesivos de resina, além de mais de um tipo de matriz, como as matrizes biconvexas e também as matrizes que nós podemos fazer no consultório. Vocês vão gostar muito. Espero que gostem e fiquem conosco no nosso canal. Abraço e até breve. A técnica incremental para reduzir a tensão de polimerização. Removida toda a cárie, nós iniciamos o processo de adesão. Nós vamos utilizar um adesivo autocondicionante universal, então nós vamos condicionar somente o esmalte dentário. Esperamos aí por volta de 30 segundos o do condicionamento do esmalte, depois lavamos com água. Percebam que o enxugador está bem perto para que a água com ácido não escorra para a gengiva e para o resto da boca, isso pode causar sensibilidade, tá bem? E depois spray água-ar para remover muito bem todo o ácido, tá? Removemos tudo, secamos os dentes e aplicamos o adesivo. Como nós não condicionamos a dentina, porque o adesivo é um autocondicionante, nós devemos friccionar a microbrush com adesivo na dentina e aplicar em todo o dente, remover o excesso de solvente com leve jato de ar, depois regularizamos essa camada de adesivo. Isso é muito importante para termos uma camada uniforme e depois polimerizamos pelo tempo indicado pelo fabricante. Nós vamos utilizar aqui, essa cavidade tem mais ou menos 4 milímetros, então nós vamos utilizar duas camadas de resina, várias camadas sem unir, para reduzir a tensão de polimerização, tá bem? Aqui nós começamos a aplicar resina, tá bem? E uma coisa importante é que nós não utilizamos proteção pulpar adicional. Nós utilizamos apenas a hibridização, o sistema adesivo, para proteger o complexo dentino pulpar, já que a cavidade está em esmalte e dentina, não chegou na polpa. Se vocês quiserem, pode começar a olhar o nosso vídeo de sistemas adesivos e adesão e descomplicando a proteção pulpar. Uma coisa importante aqui, eu estou explicando aqui, mas está correndo, estou trabalhando aqui, né? Então nós começamos a aplicar a resina em incrementos. O fator de configuração cavitária de uma classe 1 é igual a 5, né? Então assim, é importante a gente colocar em incrementos, porque cada porção dessa, o fator C é baixo, o que diminui a tensão de polimerização. Então nós vamos colocando cada incremento, coloquei em toda vestibular, posso ir polimerizando a cada incremento, tá bem? Como eu iniciei fazendo, ou polimeriza toda a vestibular, né? Faz todas as custas de vestibular, polimeriza por vestibular, interdental, depois no oclusal. Iniciamos agora. Depois de polimerizado as cúspides, né, as cúspides em resina da vestibular, nós iniciamos as cúspides linguais, com todo cuidado, fazendo cúspide a cúspide. Tá? Percebam um cuidado para não unir a cúspide que está sendo feita com o outro lado, né, com as cúspides já feitas, já polimerizadas.
Então nós estamos aqui, fizemos a cúspide mesiolingual, tentando não unir, polimerizamos, como eu falei, pode ir polimerizando cúspide a cúspide ou fazer as cúspides linguais todas, né? E depois nós polimerizamos um pouco. Percebam que eu estou polimerizando muito pouco inicialmente, né? Só para iniciar, como se fosse um pulso de polimerização. Então a gente não une, né? Ajusta tudo e polimeriza em um pulso, né? Não precisa de polimerizar aí 20, 30, 40 segundos, a indicação do fabricante neste momento. Então percebam que agora não está unido, tá? As cúspides não estão unidas, já estão unidos a paredes circundantes e nós não estamos unidos. E agora você polimeriza a cúspide lingual, né? Pode ser por lingual pela técnica. Polimerizei um pouquinho pela técnica transdental, né, que a gente diz. Agora eu vou fazer as cúspides mesial e distal, polimerizo um pouquinho a cúspide mesial, um pouquinho a cúspide distal. Mais uma vez, eu não estou polimerizando completamente a resina, estou fazendo pulsos de polimerização e percebam que elas não estão unidas. Então o que acontece? Embora é uma classe 1, eu não estou gerando tensão de polimerização nas paredes, porque eu não uni os incrementos. Percebam que ainda tem um espaço para a resina, para quê? Para neste momento, daqui a pouco eu vou começar a unir as partes para finalizar, mas aí eu vou ter um volume de polimerização menor. Se a gente for colocar corante agora é o momento, porque eu tenho que ter um pouco de resina por cima e eu vou colocar um pouco de resina, então eu coloco um pouco de corante mais claro, branco, nas pontas de cúspides, para ele chegar mais para frente, né? Quando eu coloco assim, ele é como se fosse chegando mais para frente. E corantes mais escuros nos fundos de sulco para dar profundidade. Aqui eu usei o corante ocre no fundo de sulco e corante branco nas pontas de cúspides, tá bem? Polimerizo esse corante, claro, a resina vai sendo polimerizado aos pulsos de polimerização também, mas eu polimerizo bem esse corante. E agora eu vou iniciar, eu usei resina de corpo até agora, e agora eu vou iniciar a última aplicação de resina com uma resina de esmalte, né? Agora eu vou acomodando com cuidado para não deixar bolhas, né? Alguns autores indicam utilizar resina flow ou um wet resin, mas é só ter cuidado para não criar bolha entre as camadas, né? Então eu coloco agora uma segunda camada para cobrir toda aquela resina anterior, unir toda essa resina. Percebam que eu coloco uma resina de uma translucidez um pouco maior, um esmalte, né? E aonde eu coloquei pigmentos mais escuro ou mais claro, ele vai sendo observado na superfície, não tão marcado, mas observado. Faço a escultura, ajusto a resina e polimerizo. Tento fazer os sulcos secundários, né? A gente adiantou um pouco o vídeo para não ficar muito longo. E aí a resina pronta, eu aplico polimerizou bem, você polimerizou todas as faces e agora você começa a observar sua resina. Você vai observar se ela está bem, se a cor está boa, se não tem nenhum gap. Pega a sua sonda, polimeriza o melhor possível, vê tudo direitinho. Se não tiver nenhum gap, você vai aplicar o gel bloqueador para polimerizar a última camada, né? E só no final que você aplica esse gel e faz a fotopolimerização depois pelo tempo indicado pelo fabricante ou mais. E a sua resina vai estar pronta, né? Você lava ela agora, você lava sempre com o sugador perto, secando. Olha tudo, suco principal, suco secundário e você vai testar a oclusão. Testou a oclusão, vê que só aplicou num ponto, é porque está alto, você faz o ajuste ali da oclusão, removeu o contato prematuro, né? E agora você vê que já está tocando todos os dentes. Isso significa que a sua resina está boa. Começando agora a fazer o acabamento da sua resina, né? Com as borrachas de diferentes granulação.
ajustando, né, polindo, granulação grossa. Depois granulação mais fina. Lava e agora nós vamos polir. Usando aqui o Twist Gloss para polimento, tá? Ele tem que estar umedecido e ele dá um polimento até, em alguns momentos, até exagerado, tá? Vai ter que estar molhado, sempre umedecido, tudo bem? Percebam que está umedecido a restauração e o polimento final. E a restauração está polida, brilhosa, com todos os sucos primários e secundários. Percebam que tem pigmentos na ponta de cúspide, que joga a cúspide como se estivesse mais para fora, né, mais proeminente. Um pigmento suave no fundo para dar uma noção de profundidade. E a restauração está perfeita, brilhando aí. Com certeza o seu paciente ficaria bastante satisfeito e a gente também, né, de entregar um trabalho com esta qualidade. Espero que ficam por aí, gente, que agora eu vou mostrar o segundo caso. Nós vamos mostrar esse segundo caso para vocês, que é bem interessante e é uma técnica que eu utilizo bastante também. Vamos lá? Neste segundo caso, nós vamos fazer um protocolo restaurador classe 1 com resina Bulk Fill Flow mais resina convencional. A resina Bulk Fill Flow não deve ficar na superfície do dente, então nós vamos usá-la para reduzir a tensão de polimerização e depois usamos uma resina convencional para dar resistência à nossa restauração. Para iniciar, nós vamos fazer o protocolo de adesão, nós vamos removida toda a cárie. Percebam que eu fiz umas ondulações no fundo, né, para ilustrar. Condicionamos o esmalte e nesse caso nós vamos utilizar um adesivo convencional para ficar diferente. Então nós utilizamos primeiro o ácido em esmalte, esperamos um tempo, né, uns 15 segundos e aplicamos em dentina. Esperamos mais uns 15 segundos, que é o tempo recomendado, e começamos a lavar. Percebam que o sugador deve estar bem perto para que essa água não escorra para a boca, para a cervical, tá? Então nós fazemos a adesão, fazemos o condicionamento ácido, secamos sem ressecar o dente e aplicamos o sistema adesivo. Aqui nós não devemos friccionar muito, porque nós fizemos a adesão. Removemos o excesso de adesivos, podemos aplicar 2 ou 3 camadas de adesivo, né? Depois removemos o excesso também com a microbrush seca e fotopolimerizamos pelo tempo indicado pelo fabricante, geralmente uns 10 segundos. Depois do adesivo polimerizados, nós vamos aplicar a resina Bulk Flow, tá? Começamos nas regiões mais profundas, aplicamos uma camada, isso pode ser até 3 ou 4 milímetros, né? Mas nós temos que deixar um espaço para a resina convencional, então nós aplicamos a resina Bulk, deixando um espaço para a resina convencional. Lembrem disso. Aplicamos a Bulk, ajustamos para ver se ela não está até o final, ajustamos para não criar gap e fotopolimerizamos pelo tempo indicado pelo fabricante. Fazemos uma boa polimerização, percebam que ainda tem um espaço aí de uns 2 milímetros para a resina convencional e nós vamos começar pela técnica incremental a aplicar a resina convencional neste momento. Vamos iniciar aqui por uma das cúspides, né? Aqui eu posso aplicar, como eu falei, acomodar a resina, vou acomodando, eu posso ir polimerizando uma cúspide por cúspide. O importante é fazer com calma, com cautela. Então colocamos aqui uma resina de viscosidade média, a resina Bulk, embora não pareça estar totalmente polimerizada, ali é uma sombra. Polimerizo, né? Como eu falei, eu posso polimerizando cúspide por cúspide ou fazer várias cúspides e polimerizar todas as vestibulares de uma vez só. Então, faço aqui uma outra cúspide, né? Reconstruo, restauro uma outra cúspide, com cuidado para não unir a primeira cúspide feita, com cuidado,
utilizando, eu gosto muito desse Hollenbeck número 6 para fazer essas restaurações. Utilizei basicamente o Hollenbeck número 6, uma sonda, para fazer as 3 restaurações. Vou para a última, a cúspide disto vestibular, que é a menor delas. Com cuidado, com carinho, aplicando. Sempre tente puxar a resina para contra o ângulo cavo superficial, né? Para contra o dente. Isso evita gaps, né? Facilita a acomodação da resina. Então polimerizo agora a polimerização transdental, depois eu polimerizo por oclusal também, né? Mas nesse início eu fiz um pulso de polimerização. Importante a resina estar pré-polimerizada. Eu estou polimerizando menos para não ficar o vídeo tão longo, né? Então estou polimerizando menos aqui, mas você vai sempre polimerizando. No final tem que ter a polimerização efetiva pelo tempo do fabricante. Aqui eu estou usando a técnica do pulso. Estou fazendo aqui a cúspides agora palatinas, linguais, né? As cúspides linguais. Acomodando aqui, né? A cúspide lingual, a mesiolingual e a distolingual, sempre contra o ângulo cavo superficial. Aqui uma sonda bem fininha para que as cúspides não se unam, né, para não gerar tensão desnecessária. Fotoativo essas cúspides. Agora a cúspide mediana vestibular ficou um pouco pequena, ela invade um pouco, a cúspide mediana invade um pouco a lingual, né? Então eu vou ajustando, colocando um pouquinho mais, ainda sem unir as partes. Nesse caso não vou usar corante, tá? Para uma técnica diferente, polimerizo, né? Vou polimerizando. E depois coloco a última camada, uma camada de esmalte, cobrindo tudo isso, né? Não pode ficar muito sulcado, que senão incomoda o paciente. Então, eu vou cobrir tudo de resina, mantendo a base da escultura que já foi feita desde do incremento anterior. Aplico, ajusto, esculpo. Claro que a gente vai fazendo cortes, senão esse vídeo ficaria muito longo, né? Então a gente vai fazendo só para ter um entendimento. Então eu vou marcando, suavizando, com carinho, com atenção, com calma, fazendo os sulcos secundários. Esses sulcos ficam bonitos, mas não podem ficar muito profundo, porque senão atrapalha, né? Fica incomodando o paciente. Achei que ficou faltando um pouco na crista marginal mesial, então eu aplico um pouquinho mais. Eu vou observando o que falta, reduzindo um pouco a profundidade do sulco, um pouquinho na distal. Faço a fotopolimerização final, observo se estiver tudo perfeito do jeito que eu quero, eu aplico o gel, analiso todo, né, o dente antes, e depois aplico o gel bloqueador de oxigênio e fotopolimerizo bem todas as partes. Tem que encostar mesmo, tá vendo? Tem que encostar para a luz entrar na restauração e polimerizar agora pelo tempo indicado pelo fabricante. Lavando, sempre que for lavar, você coloca o sucador perto para não escorrer gel ou, se for o ácido principalmente, por toda a boca do paciente, secando, e tá aí a restauração feita, bem executada. O procedimento de polimento e acabamento eu não vou repetir em todas as restaurações. A gente já fez na restauração na primeira restauração, o procedimento de acabamento e polimento. Agora nós vamos para a terceira técnica, nosso terceiro caso aqui, onde nós vamos usar resina bulk em uma só camada. Na bulk fill você tem que colocar uma camada por cima. Agora, na bulk convencional você pode fazer tudo em uma camada só, tudo com a resina bulk. Então essa resina bulk de viscosidade média, tá bem? Então uma camada só, removido toda a cárie, nós vamos fazer o condicionamento ácido. Aqui nós vamos fazer o condicionamento ácido só em esmalte por 30 segundos
e não vamos condicionar a dentina, porque nós vamos utilizar um adesivo universal, né, um autocondicionante. Nós vamos remover o aço sempre com um sugador perto, para essa água com aço não escorrer no colo, para não escorrer na boca do paciente, dar gosto ruim e pode condicionar outras áreas e dar sensibilidade, promover sensibilidade. Então o sugador é muito importante. Pode secar bem, já que não condicionou a dentina, então você seca todo o esmalte de dentina, aplica o sistema adesivo universal autocondicionante, e essa aplicação tem que ter por fricção uma aplicação ativa em dentina, já que não teve o condicionamento ácido em dentina. Removemos o excesso de solvente, regularizamos e polimerizamos. Polimerizamos pelo tempo do fabricante. Depois nós medimos a cavidade. Como tem 4 milímetros aqui, nós podemos usar em uma porção única, tá? Então as books, elas são indicadas para 4 a 6 milímetros, elas polimerizam bem até 6 milímetros. Aqui no caso 4 milímetros, nós preenchemos toda a cavidade com uma camada, regularizamos tudo para que não haja gap, então uma camada só. Essas resinas elas geram baixa tensão de polimerização, por isso que pode ser numa camada só. Então ajustamos, adaptamos uma camada, depois começamos a fazer a marcação, lembrando que a cúspide mediana invade um pouco, passa um pouquinho do meio do dente, né, da mediana ali do dente, e eu começo a fazer pontilhado. Nós fazemos pontilhados, tá vendo? Como se fosse um desenho pontilhado, para ter uma noção da escultura. Tem que ter cuidado, se tiver muita luz, isso pode vir a polimerizando, então você pode até desligar o refletor. Estou usando só o Hollenbeck número 6, né? Então já pontilhamos e começamos a esculpir isso, né? Como se fosse uma escultura regressiva, já que nós inserimos numa camada só. Então nós vamos removendo, esculpindo, limpando o pincel, removemos com cuidado. Tem que fazer o mais caprichado, com a escultura o melhor possível, para que você não tenha muito acabamento para fazer no final. Quanto melhor ficar a sua escultura pré-polimerização, com a resina ainda no estado plástico, né, não polimerizada, mais fácil vai ser o seu acabamento e polimento, tá bom? Então ajustando, fazendo os sulcos principais, os sulcos secundários, aí nós temos as 5 cúspides, né, com sulcos secundários, tudo certinho. Nós polimerizamos bem, né? Damos uma boa polimerizada pelo tempo indicado pelo fabricante. Se tudo estiver bem, olha só, tá tudo bem. Observe que tá tudo bem, então a restauração ficou boa, tudo como eu quero, não tem gap, não tem falta. Eu passo o meu gel bloqueador de oxigênio e inicio a polimerização final, que tem que ser uma polimerização bem efetiva. Eu tenho que encostar o foto, um bom foto, já com a camada de gel para inibir ali a última camada, e você tem uma boa polimerização. Depois de tudo pronto, lavo, né? Vou lavar, né? Antes de tirar o isolamento, né? Você viu que foi tudo feito com isolamento absoluto, o ideal é que seja feito com isolamento absoluto. Seca muito bem e tem uma restauração de forma rápida, né? Se você precisar de fazer tudo mais rápido, você pode usar essa resina bulk de uma camada só. Lá, realmente é bastante importante o sistema matriz, cunha e grampo. Aqui nós temos uma matriz biconvexa de excelente qualidade, mas percebam que a resina passaria nesse gap, nessa greta. Então é de extrema importância que nós utilizemos uma cunha, nesse caso uma cunha pré-fabricada, né, de plástica, né? Então a cunha é um formato triangular, com a base que vai ficar voltado para a gengiva e o vértice, né, a base para a gengiva e o vértice para a oclusal. Colocamos num tamanho compatível e percebam que agora está completamente vedado. A resina não espalharia, né, não entraria nos espaços indesejados. Então percebam que esse grampo também é bastante interessante, ele tem um espaço para se adaptar
a cunha e a matriz, né? Após tudo certinho e selado, fazemos o sistema adesivo. Nesse caso nós vamos aplicar o ácido somente em esmalte, então aplicamos o ácido somente em esmalte, esperamos o tempo e lavamos bem com o sistema água-ar, né? Removemos o excesso de umidade, todo o excesso de umidade, que podemos até secar. Como nós não condicionamos a dentina, nós aplicamos o adesivo em todo o sistema e friccionamos o adesivo na dentina. Tem que ser uma aplicação ativa, porque nós não fizemos condicionamento dentinário, então nós temos que ativar. Removemos o excesso de solvente com um leve jato de ar, e depois regularizamos e removemos o excesso com uma microbrush limpa e fotopolimerizamos pelo tempo indicado, né? Começamos a aplicar a resina composta na caixa proximal, e essa espátula, né, o contact matriz, ele ajuda a dar o contato. Então você coloca em posição, aplica uma força para que você tenha um contato, coloque o foto na posição e polimeriza. Perceba que a luz ela é dirigida para a ponta da matriz e você vai polimerizar a sua resina em contato, fazendo pressão com a proximal. Percebam que agora já nós fizemos a parede proximal, nós podemos até remover o sistema matriz, grampo e cunha. Aí nós teremos uma restauração muito próxima à restauração classe 1. Podemos puxar por cima, mas não é o ideal, então nós puxamos pela proximal, vestibular ou lingual, e nós só podemos remover se nós estivermos trabalhando com um bom isolamento absoluto, tá? Removendo tudo e não ter contaminação com saliva ou sangue. Então, se eu não tiver um bom isolamento absoluto, eu tenho que manter a matriz e cunha até o final. Posso manter até o final também nesse caso, tá? Não preciso tirar agora, mas nesse caso nós removemos. Aplicando a resina Bulk Flow, ajustando a resina Bulk Flow para reduzir a tensão de polimerização, polimerizamos na Bulk Flow. Então nós estamos diminuindo agora a quantidade de resina que irá se polimerizar da resina convencional e reduzir a tensão. Então polimerizamos pelo tempo indicado e iniciamos a aplicação das camadas da resina convencional. Eu sempre gosto de aplicar em incrementos. Eu acredito que o grande problema da resina ainda é a contração de polimerização, embora elas tenham melhorado muito e o volume aqui é pouco porque eu usei a resina bulk, mas eu vou ainda assim utilizar incrementos oblíquos. Vou utilizar incrementos oblíquos com bastante cuidado, sem unir as cúspides. Começando aqui pela lingo mesial, né? pela cúspide lingo mesial, mesiolingual, e o meu cuidado aqui é para que ela não invada os espaços das outras cúspides. Então ela fica ali restrita à cúspide, né? Ao local dela. Então eu tenho cuidado porque muitas vezes você invade e não consegue depois fazer a anatomia. Então estou fazendo aqui a crista marginal mesial e a cúspide, limitando a cúspide mesiolingual, tá? Se tiver algum restinho de resina a gente pode remover, e a cúspide mesiolingual sendo feita, tá bem? Com bastante cuidado, levando a resina prudente para não ter gaps. Esse movimento de levar a resina para o gap é sempre importante. E depois de pronto nós vamos polimerizar. Aqui eu estou fazendo a transdental, né? E polimerizo depois por oclusal. Não preciso polimerizar muito, mas a resina já fica em posição. Posso colocar aí 5, 10 segundinhos. Aqui a gente sempre faz mais rápido para o vídeo não ficar maçante, muito longo. Então a gente corta um pouco a porção da polimerização, mas vou fazer a segunda cúspide e optei
pela cúspide distolingual. Não tem necessidade de ser nessa ordem. O importante é que as cúspides não se unem. Faço a polimerização transdental por 5, 10 segundinhos aqui, não estou unindo, e vou para a crista marginal distal e para as outras cúspides. Então percebam que cada vez que eu polimerizo, a primeira resina lá tem mais um pulso de polimerização. E com isso eu vou tendo polimerização e uma certa contração desse incremento. Então fazendo a crista distal, polimerizando a crista marginal distal. Agora passo para a cúspide mésio-vestibular e disto-vestibular. Como eu falei, eu posso fazer cúspide a cúspide, ou eu poderia ter feito todas as cúspides sem unir esses incrementos, né? O importante nesse momento é não unir, eu reduzo a tensão de polimerização. E isso é bastante importante, porque a resina vai se contrair no momento da polimerização. Então eu vou vindo com cuidado, né? Ajustando com a espátula, sempre com bastante cuidado, com bastante carinho, tá bem? Vou polimerizando, removendo o excesso, ajustando. Eu gosto muito desse Hollenbeck. Eu uso sonda, uma sonda bem afilada para fazer os sulcos, né? E uso o Hollenbeck número 6, né? São os dois instrumentos que eu uso para os dentes posteriores. Então, uma sonda bem afilada e o Hollenbeck. Percebo que as cúspides não estão se unindo, isso reduz a tensão de polimerização. Faço a polimerização transdental e depois por oclusal, né? E se eu for usar o corante, polimerizo bem, aqui eu polimerizo pelo tempo do fabricante. Se eu for usar o corante, agora é o momento. Então vou usar um pouquinho de corante nas pontas de cúspides, bem pouquinho, tá? Um em cada cúspide. Removo o excesso, é só mesmo para dar uma maior luminosidade. Vou removendo o excesso, polimerizo, tá? Pelo tempo, e vou agora colocar um corante ocre, um ocre no fundo do sulco para dar profundidade. Em cima disso tudo eu vou colocar depois uma resina convencional de esmalte, né? De opacidade, de translucidez alta, de baixa opacidade, né? Então colocando a última camada, uma camada de resina mais translúcida, né? Eu posso usar uma resina de opacidade média para tudo, mas nesse caso eu usei uma resina de dentina para o fundo e neste momento estou usando uma resina de esmalte para completar e ficar unindo tudo, né? Unindo todas as camadas e ficar também protegendo, ficar sobre a camada de corante, a aplicação de corante. Então começo a esculpir, unir todas as cúspides e tenho que vou esculpindo com cuidado, né? Como eu disse aqui, a gente vai reduzindo, vai adiantando um pouco o vídeo, porque senão ficaria um vídeo muito longe e boçal. E nós vamos aqui falando as partes mais importantes desse vídeo. Então removendo todo o excesso com cuidado, né? Com carinho. Aqui é um Hollenbeck número 6 mais afilado, que também às vezes a gente utiliza, né? Ele tem uma ponta mais fininha e a gente consegue trabalhar melhor com a questão dos fundos de sulco, né? A sonda aqui para remover os excessos, é claro que depois vai ter que fazer todo um acabamento para que não fique poroso e para que não acumule mais biofilme, tá bem? Então ajustando com carinho, com cuidado, essa fase é uma fase importante e a gente vai removendo todo o excesso para ter o mínimo de ajuste possível. Fazendo a polimerização final, depois de polimerizado, a gente avalia se não tem nenhum gap, nenhuma falha. Aplicamos o gel bloqueador de oxigênio, tá? Se você quiser pode ir na questão da polimerização e fazemos a polimerização final. Deve estar o mais encostado possível, percebam como a luz se perde, então eu tenho que encostar. Depois que eu passo o gel, eu aplico uma polimerização longa pelo tempo, no mínimo pelo tempo do fabricante, e polimerizo. Removo o gel, tá? Removendo o gel e vou testar a proximal. Eu coloco a lixa, nunca faço em C, pressão dos dois lados como se fosse em C, faço em S, porque se eu fizer em C,
eu perco o ponto de contato. Em S, eu trabalho mais em cada lado, na porção vestibular ali e lingual da sua restauração, sem remover o ponto de contato. Então a lixa sempre em S, tá bom? Depois do acabamento de ponto de contato, nós testamos o fio dental, né? O fio dental tem que entrar sob pressão, indo de um lado para o outro sem esgarçar, e avaliamos o contorno proximal para ver se não tem gap. Após o ajuste do fio dental, fazemos o ajuste oclusal, marcamos os contatos prematuros e removemos com broca, ajustando o oclusal, né? Tirando todos os contatos prematuros, lavando. Depois de certinho, começamos o polimento, né? O polimento disso com borrachas de diferentes granulações, tentando ajustar a oclusal, né? Todas os sulcos, as cúspides. Importante esse polimento, essa remoção de gap, né? Isso é muito importante no finalização. O ajuste das proximais, né? O polimento das proximais com borrachas compatíveis, de diferentes granulações, né? Com tamanhos, com formatos compatíveis. Passante do twist gloss para dar o polimento final na oclusal e nas proximais. É importante esse brilho final, esse polimento final, né, para a longevidade da restauração. E a restauração finalizada, tá? Com bom contorno oclusal, uma boa anatomia oclusal, com bom contorno proximal, né, em toda ela, em toda a sua extensão. E aí tá tudo bem, com certeza vai ficar confortável para o paciente, bem adaptada e funcional, e com uma boa estética, uma boa função por fazer escolher uma matriz de aço, né, uma matriz metálica. Eu gosto da matriz de 5 milímetros, eu gosto da matriz mais baixa. Quando a gente utiliza a matriz de 7, que é uma matriz mais alta, fica muito difícil esculpir e o ponto de contato também fica muito para oclusal, tá? Então nós vamos escolher, na maioria das vezes, uma matriz de 5 milímetros e vamos individualizá-la. Para individualizar a matriz, nós podemos pegar uma tesoura, raspamos, né, a tesoura e ela faz um giro. Olha ali, vamos novamente, ó, e ela começa a ficar circunferencial, parecida com o contorno proximal do dente. Então aqui a matriz que era reta, ela tem um semicírculo que nós vamos adaptar a mesial ou a distal do elemento dental. A gente não deve utilizar a porta-matriz para restauração de resina, não é a melhor opção. Elas ficam geralmente cortantes, né, e não pode ser. Então nós vamos pegar uma tesoura que a gente usa mais para metal, e remover essas quinas agudas, arredondando para que ela não machuque o paciente e nem rasgue a gengiva ou o lençol de borracha. Então tá aí feita a metade, né? Nós cortamos agora o outro lado e na hora de cortar nós já vamos fazendo o semicírculo para que funcione bem no elemento dental. Então tá aqui a matriz semicircunferencial fabricada, né, feita por nós. Isso tem um custo muito mais baixo, um custo mais baixo do que as matrizes biconvexas individuais, tá bom? Não estou falando que são melhores, mas nem sempre estão disponíveis essas matrizes. Vamos para a cunha, né? Então nós temos aqui vários tamanhos de cunha e nós escolhemos o tamanho mais adequado, né? Então nós vamos pegar a cunha e experimentar
dependendo do tamanho, tá vendo? Encaixou bem, né? Nós vamos colocar aqui, na verdade, entre o primeiro e o segundo molar, encaixou bem, com a base voltada para a gengiva e o ápice para o oclusal, cobrindo aí, né? Ocupando toda a meia gengival da região a ser restaurada, para que não haja excesso. Então vamos lá, posicionamos a matriz que nós fabricamos, a matriz circunferencial que nós fabricamos. Perceba que se a gente for colocar a resina, ela entraria e ficaria em excesso. Vamos tentar a cunha, olha como a cunha maior não encaixa, ela não encaixa. Então nós pegamos a cunha que encaixa com um tamanho mais adequado, encaixamos em posição, pressionando. É importante que ela toque ali no dente, que não invada o preparo. E agora eu tenho uma cunha, uma matriz que veda principalmente a região cervical, para que a resina não escoe pela gengiva, e eu tenho um formato circunferencial. Fazemos o condicionamento ácido aqui, né, o processo de adesão. Vamos utilizar um adesivo universal, então condicionamos somente o esmalte. Lavamos com água, depois com spray água-ar, limpamos bem, é importante que limpamos bem. Depois secamos, removemos o excesso de umidade, removemos tudo, né? Aplicamos o sistema adesivo, como é um adesivo universal e nós não condicionamos a dentina, aqui nós condicionamos por fricção, para ficar bem ali isso já foi visto nos outros vídeos, né? Fazemos por fricção, removemos o excesso de solvente, depois regularizamos com uma microbrush seca o adesivo e polimerizamos pelo tempo indicado pelo fabricante. Colocamos a primeira porção da resina, nós já vimos isso, né, na mesial. Vou utilizar instrumentos mais simples, aqui não vou usar só o Hollenbeck número 6 e as espátulas mais comuns, né? Então colocamos aqui na proximal, adaptamos, e com o Hollenbeck número 6 eu faço uma pressão contra a matriz, tá? Tiramos o excesso e vou pressionando contra a matriz para ter um bom ponto de contato, tá? Adaptamos tudo aqui com o Hollenbeck número 6, pressionamos bem contra a matriz para dar o ponto de contato e polimerizamos. Então aqui nesse momento a resina vai estar bem em contato com a matriz e a matriz com o dente amesial, o que vai fazer com que eu tenha um bom ponto de contato. Continuo adaptando mais resinas, né, inserindo resina, esculpindo a mesial. Percebam que eu levo o ponto de contato para o terço médio, não é no terço oclusal, polimerizo pelo tempo indicado pelo fabricante. E agora eu tenho quase uma classe 1, e agora eu preencho essa classe 1 sem unir, tentando não unir as cúspides para reduzir a contração ou a tensão de polimerização. Então, transformei a classe 2 em classe 1 e agora começo de uma porção só. Vou fazer essa restauração um pouco mais rápido, né? Nós já falamos de outra técnica nos outros vídeos aqui, ó, né? Na classe 1 e na classe 2. Então aqui eu separo as cúspides para reduzir a tensão de polimerização. Eu falei muito nos outros vídeos, eu fiz cúspide a cúspide, que pode também, mas aqui eu optei por fazer todas as 4 cúspides de uma vez só. Polimerizei, separei, né? Estão separadas. Vou ser mais rápido, já que eu fiz 2 vídeos, né? Então, e agora utilizando uma resina um pouco mais translúcida, né? Para finalizar a nossa restauração, tá? Se vocês quiserem outras técnicas, nós temos aqui os vídeos classe 1, né, as 3 técnicas de classe 1 e o vídeo de classe 2 com matriz biconvexa. Então aqui vou esculpindo, já fiz a base das cúspides e tem que unir agora as cúspides, né? Com cuidado, ajustando aqui, né, fazendo a escultura, os sulcos principais, os sulcos secundários, tentando deixar a resina o mais finalizada, né, o mais lisa, sem ranhuras, sem bolhas,
sem gaps, né? Então vamos esculpindo, né, com o Hollenbeck número 6 e com a sonda, esculpindo da melhor forma possível, seguindo a escultura do elemento dental. Polimerizamos pelo tempo indicado pelo fabricante, removemos a cunha e a matriz. O contorno tem que estar bem, eu não posso ter gap. Se eu tiver algum gap eu tenho que fechar, colocando o gel bloqueador de oxigênio, e vamos polimerizar bem agora, tá? Pelo tempo indicado pelo fabricante. Aqui polimerizando a vestibular, a lingual. Estou polimerizando mais rápido, né? Mas na boca você vai fazer uma polimerização longa, né? Pelo tempo indicado pelo fabricante. Depois por oclusal e lavando bem esta restauração, removendo o gel, e a restauração já está quase pronta, né? Agora nós vamos ajustar a proximal com lixas, né? Com cuidado, nunca em C, sempre em S, já foi falado também, né? Em outros vídeos. Então fazemos aqui formato de S para ajustar a restauração, para dar o acabamento na restauração. Já está jóia, né? Com tiras de granulações diferentes, fio dental. Percebam que passa bem, né? E agora ajuste oclusal, marca com carbono e vai tirando as regiões mais, ajustando com cuidado, né? Primeiro com alta rotação, ajustando a oclusão, observando, tirando os pontos mais altos, lavamos e depois que ajustando, né, a oclusão está boa, fazemos o acabamento. Percebam que todos os dentes estavam tocando já, com diferentes tipos de granulação de ponta, né? Pontas de diferentes granulações. Para dar o acabamento, né? Percebam que está bem próximo. Umedecemos e agora passamos a borrachinha que eu gosto aqui, a Twist Gloss, né? É legal sempre estar mais úmido. Lavando, e aí tem o brilho já funcionando bem, a restauração bem feita, com bom contorno oclusal, com as cúspides na posição correta, com uma boa anatomia, né? E funcionando super bem. O paciente com certeza vai ficar satisfeito, a restauração vai exercer seu papel, sua função, né? Um bom contorno proximal, um bom contorno oclusal. E é isso aí. Em breve, mais vídeo no ar. Valeu, gente, muito obrigado por assistir, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um abração, até breve.